Hoje eu quero falar sobre Cipriano de Cartago. O nome dele era Tácio Cecílio Cipriano. Nós não sabemos se ele nasceu no ano 200 ou no ano 210 depois de Cristo, mas sabemos que ele morreu no ano 258. Foi o primeiro bispo mártir da África. Ele vem de uma família muito rica, abastada, cujos membros da família pertenciam ao governo de Cartago, atual Tunísia, na África. Ele teve uma formação muito privilegiada. Ele se formou em latim, grego, direito, retórica, passou a ser mestre em oratória. Como grande patrono da sua cidade, ele ganhou o título de Honestior, um título de honra. Ele também provavelmente pertencia à ordem dos mínimos, dos equites, que eram os cavaleiros. Veio de uma família pagã, uma família abastada, uma família com membros no governo. Assim ele viveu talvez até 35 ou 45 anos. Um homem rico, um homem ímpio, um homem próspero, um homem honrado, vivia uma vida de muita tranquilidade, muita paz na sua cidade. Até que, como mestre de oratória, ele conhece um presbítero, Ceciliano. Isso é no ano 246, ele tinha 35 ou 45 anos. E ele então se converte e tem um encontro pessoal com Cristo. Nesse encontro pessoal com Cristo, ele vai doar metade dos seus bens para os pobres e metade dos seus bens para a igreja. Ele se converte de uma forma assim sobrenatural através da vida desse presbítero Ceciliano, que vai lhe evangelizar, falar do amor de Cristo. E como mestre de oratório, fica impressionado com o poder da oratória desse homem de Deus e acaba se convertendo. 2 anos depois, ele é ordenado presbítero da igreja e logo depois passa a ser bispo, E como bispo de Cartago, ele acaba exercendo o primado sobre todo o episcopado de toda a África Latina. Ele passa a ser como um papa para a África, um homem com grande autoridade sobre o episcopado africano. Só que ele se converte em 246, Em 246 ele se converte e dá parte dos bens para os pobres. Em 249 ou 248, ele então vai ser bispo. E aí começam as grandes lutas da vida dele. Por exemplo, no ano 250, vem a perseguição de Décio, o imperador Décio, que proíbe culto, persegue igreja, persegue leigo, persegue clérigo, e vem uma luta muito grande. Ele tem que abandonar Cartago para sobreviver, mas ainda assim cuida das pessoas, evangeliza, cuida dos pobres, cuida do seu episcopado, com muita dificuldade, até esperar aquela perseguição acabar. A perseguição dura mais ou menos 1 ano. Em 251, quando está tudo calmo, vem um grande problema, que é o problema dos lapsi. O que são os lapsi? Aquelas pessoas que se desviaram, que negaram a fé, que acabaram oferecendo sacrifício aos deuses, e agora eles querem voltar para a igreja como pastores, presbíteros, como pregadores, E aí eles exigem voltar para a igreja no mesmo nível que eles saíram e negaram a fé. Então Cipriano vai ter uma grande discórdia, uma grande luta, porque vai exigir deles conversão, penitência, arrependimento. Não é simples assim, Esse conflito com os lapsi vai demorar mais ou menos 1 ano. Até que no ano 252 chega a peste. Aí a peste
vai começar a destruir a cidade, levar miséria. As pessoas começaram a precisar ficar em quarentena, ninguém mais saía à rua, gerou miséria, gerou pobreza. Ele teve que pegar os bens da igreja, dar para os pobres cristãos, os pobres pagãos, não é? Num período de grande miséria. Nós não sabemos que peste foi essa, mas foi uma peste que assolou todo aquele período da África. Depois, quando a peste acaba, em 253, Treboniano Galo, novo imperador, ele não faz uma espécie de uma perseguição. Na realidade, ele exige que as pessoas queimem incenso a Apolo. Como Cipriano não aceita essa prática, o povo então faz o quê? Quer jogar Cipriano aos leões. Até por causa da praga. Não, ele não está adorando Apolo, veio essa praga maldita. Vão queimar esse desgraçado Cipriano. Cipriano, então, graças a Deus, consegue o livramento. Mas um ano depois, em 254, veio a polêmica com o bispo Estevão de Roma, considerado Papa Estevão. Porque Cipriano cria o seguinte: aquelas pessoas que se separaram da igreja na perseguição, que ofereceram incenso aos deuses, na volta deles, eles têm que passar por um período de disciplina. Ele não pode simplesmente voltar pregando, celebrando a Santa Ceia, batizando. O batismo dele é inválido. Já o bispo Estevão de Roma tinha uma outra visão. Ele achava que era válido, não é? Porque Cipriano estava até rebatizando aqueles que eram batizados. Ele diz: eu não estou rebatizando ninguém. Na realidade, aqueles que são batizados, por essas pessoas, na realidade, não tem validade esse batismo, não tem validade essa fé. É essa visão do nosso querido Cipriano. E aí o bispo Estevão de Roma cria essa polêmica, essa perseguição, e é uma polêmica que vai ir até o ano 258, um ano depois, quando acontece um novo decreto de Valeriano, né? Valeriano, 257, aliás, Valeriano, ele persegue os bispos. Ele não vai perseguir os leigos, só os bispos, clérigos, e em 257 vai mandar Cipriano para o exílio em Curúbio. Que nome estranho. Vai mandar ele para Curúbio, e ali ele vai ficar exilado. Em 258, o imperador Valeriano vai fazer uma lei mais rígida, não é? Onde eles são obrigados a oferecer incenso aos deuses, onde quem não obedecia era morto. Nesse momento, então, Cipriano foge de novo, fica perto de Cartago, para que ali pudesse ser preso e ser julgado em Cartago. E felizmente, no dia 14 de setembro, Cipriano ele é condenado e ele é decapitado por causa da sua fé em Jesus Cristo e por não obedecer os decretos do imperador Valeriano. Antes de se converter, Cipriano tinha uma vida simples, rica e próspera. Depois da conversão, por amor a Deus, por amor à doutrina, por amor à igreja, Cipriano enfrenta lutas e dificuldades. E nessa luta e dificuldade, ele escreve mais de 81 cartas, escreve textos maravilhosos, textos sobre a oração do Senhor, sobre a unidade da igreja cristã, sobre a mortalidade, como enfrentar a morte. Ele fez uma produção teológica tão rica que ele passou a ser citado por todos que vieram depois de Cipriano. Por exemplo, Agostinho
cita ele mais de 660 vezes. Santo Agostinho chama Cipriano de doutor suavíssimo. Ele é citado por todos os pais da igreja que vieram depois. Ele, no Concílio Vaticano II, agora nos anos 60, do século XX, ele é um dos mais citados, só perde para Agostinho em alguns momentos. O homem que influenciou toda a teologia medieval, cristã, inclusive a protestante. Então, nós temos que ler Cipriano, estudar Cipriano, pesquisar seus escritos. É interessante que Cipriano, ele não cita clássicos gregos, filósofos, filosofia, não. Ele cita a Bíblia e a igreja. O que a igreja da sua época produz, o que Tertuliano produziu e a Sagrada Escritura. Ele é um homem de Deus, um homem da Bíblia, um homem que foi martirizado. O primeiro mártir da África. O pai da igreja, Marte. E ele deixa o exemplo para a gente. A vida cristã não é fácil. A vida cristã não é fácil. Vida fácil é quando ele não era cristão. A vida cristã exige negar a si mesmo, exige cruz e exige seguimento radical ao Senhor. Não é fácil ser cristão, mas vale a pena. É uma vida tremendamente transformadora. São dos momentos mais difíceis, o momento da perseguição, o momento dos problemas internos da igreja, o momento da peste, que a gente acaba crescendo como pessoa, acaba sendo um referencial para os outros. Que assim seja contigo.